Olá a todos, aqui quem fala é Rafael Ledo. A gente vai começar hoje uma nova série de vídeos. Nessa nova série de vídeos a gente vai tratar do software Lumion, um software que está aí fazendo já em 2020 em torno de 10 anos aí no mercado. Um software que tem sido adotado cada vez mais pelas pessoas na área de arquitetura como solução de renderização. Então, esse software com 10 anos, ele usa uma tecnologia que traz uma renderização bem rápida, um software com uma biblioteca bem completa. Nós temos outras ferramentas similares ao Lumion no mercado, como o Twinmotion, da Epic Games, como o Lumen RT, da Bentley. Então, nós temos várias opções hoje de renderização que não tínhamos há 15 anos atrás, de fazer um render rápido de alta qualidade. Então nós vamos começar hoje com o Lumion, abordando em uma introdução aspectos básicos do programa e vamos olhar por tópicos, né, vários aspectos do programa. Tá? Aqui eu estou com o programa aberto. Essa é uma versão educacional, no Lumion 10. Tá? Então aqui é a abertura do programa. Então aqui você já pode ver os botões que você tem. Você tem novo, onde você clica, você começa um novo projeto. E quando você clica em novo, você vai cair numa caixa de template. Eu falo template porque é uma expressão muito usada na parte de computação gráfica, que é a questão de você trabalhar com um modelo. Template nada mais é do que um modelo. Né? Então aqui no caso do Lumion ele já tem alguns modelos prontos de cenários montados. Então você já tem cenário montado com floresta tropical, com montanha, um ambiente já com algum tipo de edificação urbana. Tá? Então essa é o template do Lumion ali. Então aqui vou dar um exemplo, você tem aqui a região plana, então você clica e abre, e aí vamos olhar como é que é a interface. Então aqui eu vou ter, aqui é o painel à direita inferior, onde eu vou trocar entre a área de trabalho, que é esse ícone de criar, para a parte de foto, que é a parte onde eu vou escolher o ângulo e vou fazer a preparação do render. Depois eu tenho onde eu faço filme, onde eu faço imagem panorâmica, salvamento, se eu vou salvar o arquivo ou se eu vou abrir um novo modelo, né, um novo template. Vou passar para isso aqui de floresta tropical agora. E eu tenho configurações. Né? Configurações são ajustes que a gente vai fazer na trabalhabilidade direto no programa. Tá? Então o Lumion é um software muito apoiado na placa de vídeo. Então vocês têm que estar atentos à placa de vídeo que vocês têm. Tá? E por quê? Porque você vai trabalhar num ambiente 3D carregado, como este aqui, por exemplo, com muita vegetação. Depois ainda tem um projeto, biblioteca, grama em 3D. Tá? Então você tem que ter uma placa de vídeo robusta para poder estar trabalhando com o Lumion. Tá? A primeira coisa que você tem que estar atento é o seguinte: você vai ter que ter o tempo todo estar girando, já vou falar da navegação, vai ter que estar girando, dando zoom, afastando. Tá? E uma métrica que se usa para ver o desempenho da trabalhabilidade, ou seja, quanto que a placa de vídeo responde à movimentação, é este parâmetro aqui em cima. Então quando você bota o cursor aqui em cima, você vai ver o uso de memória, você vai ver um índice chamado FPS, que aqui no meu caso agora está mostrando 20 FPS. Então o FPS é a medida de suavidade quando você gira a câmera ou quando você movimenta. É muito usado em jogos. Né? FPS são quadros por segundo, frames per second. Então aqui ele tem uma estatística dizendo quantos objetos tem na cena, o número de milhões de pontos em 3D, e o FPS. Então se a tua placa de vídeo for de alta qualidade, o teu FPS vai ser alto aqui. Então você vai poder movimentar com suavidade. Tá? Então
Se a tua placa de vídeo é de pior qualidade, esse FPS pode chegar a 5, 3, 2 e inviabilizar o uso do programa. Tá? Que no caso, o ideal seria sempre estar trabalhando, a minha está até um pouco abaixo, né? A minha é uma GTX 1060 mobile, então o ideal é trabalhar sempre acima de 30. Né? Mas dá para trabalhar também abaixo. Não é por isso que não vai dar para trabalhar. Mas fiquem atentos a esse parâmetro do FPS. FPS muito baixo, não dá para trabalhar. Outra coisa que vocês têm que ficar atento é que o Lumion usa bastante memória do computador. Então, muitas vezes, ele vai ter baixo FPS porque ele está com muito programa aberto, muito consumo de memória. Tá? Então, o que a gente recomenda é que quando for trabalhar com o Lumion, vocês fechem todos os programas. Entendeu? Se quiser até reinicie o computador para você esvaziar a memória e daí abrir o programa. Vocês vão perceber que ele abre mais leve, porque ele não está com memória sobrecarregada de programas que estavam abertos, navegador, YouTube, etc. Tá? Feito isso, vamos dar uma olhada agora nos aspectos que são importantes quando você abre um programa, que é aspectos de navegação. Tá? Então, aqui no Lumion, você tem que navegar no programa. Então, você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a dar zoom. Você tem aspectos de navegação. Então, todo programa você tem navegação. Você tem que olhar como é que funciona a parte de navegação, que é você ir para frente e para trás, você olhar para a direita, para a esquerda. Você tem que também considerar aspectos de visualização. Né? Até a gente pode comparar com os programas, a questão de navegação, visualização e de seleção. Né? Então eu acho que navegação, visualização e seleção é algo que você deve aprender logo que entra em qualquer ferramenta, porque você vai usar o tempo todo. Você navega, visualiza e seleciona o tempo todo. Então aqui no caso do Lumion, a gente vai começar com a parte de navegação. Eu vou colocar um objeto aqui na cena, porque ela só tem vegetação. Eu vou colocar uma edificação que tem em biblioteca. Então eu vou clicar aqui na parte de biblioteca, transporte, exterior aqui. Então 2 cliques. Aqui eu tenho prédios. Vou colocar só uma edificação aqui. Pode ser até uma casa. Pronto, para colocar a edificação, deixa eu só puxar ela aqui para o lado e vamos falar do aspecto de navegação. Então, a navegação no programa se dá como? Você tem, como é um programa, como disse anteriormente, muito ligado com essa questão do gamer, da placa de vídeo, então a própria movimentação, ela reflete isso. Então você pode movimentar usando os atalhos do teclado, que é W para frente, S para trás, A e D, para você movimentar para frente, para trás e para os lados. Então W, S, A e D. Tá? Essa movimentação W, S, A e D você pode fazer com mais ou menos velocidade. Então se você fizer com Shift, você faz mais rápido. Então o Shift acelera a movimentação para frente ou para trás. Tá? Se você fizer o W com espaço, você vai mais lento. Tá? Então o espaço, a tecla espaço, ela torna mais lento e a tecla Shift acelera a movimentação. Ok? Além disso, você tem a possibilidade de fazer super rápido, que seria Shift e espaço. Então Shift e espaço, você tem uma movimentação super rápida, até é difícil de controlar. Tá? O scroll para frente ou para trás, você tem um zoom. Né?
que também não deixa de ser, na verdade, o zoom aqui uma movimentação. Em vez de você usar o W, você está se movimentando com o scroll. Então eu posso também usar o Shift, o espaço, Shift com espaço, também com o scroll do mouse. Tá. O botão direito do mouse, ele serve para você estar olhando, tá? Você está analisando o local. Então você aperta o botão direito do mouse e arrasta o mouse, você faz uma inspeção, tá? Em volta da tua edificação. Então você pode inspecionar a tua edificação, olhar para cima e para baixo com o botão direito. Então você arrasta o mouse e com o botão direito sempre você faz isso. E aí tem uma diferença interessante, que uma coisa é eu estar parado olhando para todos os lados com o botão direito do mouse. Agora eu posso querer fazer outro movimento, que eu posso querer girar em torno de uma edificação, ou girar em torno de uma árvore ou de um bloco. Tá? Então se eu quiser girar, eu aperto o botão direito do mouse, só que eu aperto a tecla O. Que aí a movimentação é diferente. Ó. Esse é o que a gente chama de Orbit. Tá? Então se eu aperto o botão direito e a tecla O, a movimentação é diferente. Ó. Eu giro em torno do objeto. Então a diferença é grande. São dois movimentos diferentes. Tá? Se você aperta o scroll para baixo e arrasta o mouse, ele faz deslocamento da câmera para cima e para baixo e para a direita. Tá? Que é similar a usar o A e o D. Ó. O A e o D e o mouse para baixo, para um lado e para o outro. É a mesma lógica. Então esses são os principais, vamos dizer assim, atalhos para a navegação. Tá? Além disso, você pode também fazer o quê? Quando estiver trabalhando, você pode dar 2 cliques rápidos, tá? Que o botão direito ele se aproxima, 2 cliques rápidos, o botão esquerdo ele se afasta. Então, novamente, vou na garagem ali, 2 cliques com o botão direito, ele se aproxima. 2 cliques com o botão esquerdo, ele se afasta. Então, isso aí você vai usar o tempo todo para navegar dentro do programa. Então é importante você já ir praticando para ficar um processo automatizado. Tá? Com o tempo você nem vai perceber, mas você já está automaticamente usando todas essas formas de visualizar dentro do programa naturalmente. Tá? Então esses seriam os aspectos de navegação do programa. Que nos outros programas de computação gráfica é o Zoom, a mãozinha, é o Pan, é o Zoom Region, Zoom Extend, por aí vai. Além disso, a gente tem que considerar também aspectos de visualização. Em termos de visualização, vamos dizer assim, que o Lume é um pouco mais pobre que outros aspectos. Tá? Primeiro aspecto que vocês vão perceber, eu vou fazer sempre um comparativo com o programa, no caso eu vou fazer a comparação com o Revit. Então você sempre vai ver com essa aparência que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Ele não tem outras formas de visualização. O que eu chamo de outras formas de visualização? Então no caso do Revit aqui, ó, eu estou com ele aberto, então eu posso aqui, ó, ver de várias formas diferentes. Eu posso ver com cor, eu posso ver aramado, eu posso ver aspecto branco, eu posso ver com cores consistentes. Agora no Lume eu não tenho essa possibilidade. Isso é ruim, porque, por exemplo, se eu quero ver através dessa casa para selecionar algo que está atrás, dificulta o trabalho. Então esse é um ponto negativo, vamos dizer assim, da ferramenta, tá? Porque eu tenho um trabalho de girar e ver, achar o objeto, ou trabalhar com os layers, que é o que eu vou mostrar já. Tá? Então isso acaba sendo um problema. Porque se eu quero selecionar algo atrás, eu tenho que girar, ou eu tenho que ocultar a minha casa. Entendeu? E isso acaba tornando o processo um pouco mais trabalhoso na ferramenta. Então você acaba tendo mais dificuldade de estar trabalhando na ferramenta. Tá? Então, e aspectos de visualização é importante. Eu podia ter aspecto de visualização para ver a volumetria, um aspecto de visualização para ver só a iluminação, tudo de branco, tá? Mas infelizmente não tem. O que você tem? Você tem aqui a capacidade de ocultar. E para você ocultar, você tem que trabalhar com os layers. Tá? Então aqui em cima,
você tem layers, que você pode... Aqui já tem alguns layers que são camadas que você pode usar, que já veio com este modelo de floresta. Então aqui, ó, você já tem esse layer já veio. Você pode criar novas camadas, ó, aqui. Estou criando, apertando mais, criando mais camadas. Eu posso tornar essa camada nova visível. Tá? Eu posso também dar 2 cliques e renomear. Então eu vou chamar essa camada aqui casa inserida. Eu dei 2 cliques e chamei essa camada de casa inserida junto com as outras ali. Tá? E eu posso atribuir cada objeto dentro do programa uma camada específica. Então aqui no caso, eu venho com a minha ferramenta de seleção, eu seleciono minha casa, eu estava aqui selecionado, que eu estava movimentando, e aqui eu tenho as camadas. Então eu posso pegar essa camada que eu criei, ó, e coloquei como casa inserida a camada, atribuir essa camada. Assim como eu posso também pegar uma vegetação qualquer, vou pegar aqui, só que para mim selecionar a vegetação, eu tenho que estar no grupo de vegetação. Ó, nós temos grupos de objetos no programa. Tá? Então isso tem que ter essa clareza também. Então aqui eu tenho essa vegetação, tá? Selecionei ela está no grupo trees. Ó. Eu poderia colocar na camada 7, e aí eu poderia ir nessa camada 7, dar 2 cliques e criar um grupo separado de árvores. Vou chamar de árvores separadas. Por algum motivo que eu vou tirar durante o trabalho, ou que eu vou fazer uma animação, vou tirar depois com a câmera. Tá? E aí agora sim, aí eu consigo gerenciar a visibilidade daquilo que eu coloquei em camadas aqui em cima. Então eu posso vir aqui em árvores separadas, ó, e tirar a visibilidade. Então eu posso vir aqui eu só tirar aqui a seleção, botar aqui na minha casa e vir aqui em cima e trabalhar as camadas. Então aqui eu clico em esconder, casa inserida. Aqui não vou poder porque está a camada ativa. Então, como vocês perceberam, eu não consegui ocultar a casa, porque ele falou que é uma camada ativa. O que seria a camada ativa? Assim como todo software de computação gráfica, isso tem no Corel, tem no AutoCAD, então sempre tem uma camada que está ativa. E como é que você sabe qual que é a camada que está ativa? É a camada que o céu está entrando aqui, ó. É a camada que eu estou trabalhando agora. Tá? Por que existe uma camada ativa nos programas? Porque é o seguinte, quando você traz um modelo de fora, ou quando você coloca um novo objeto, ele tem que cair em alguma camada. Então ele sempre vai cair na camada ativa. E como é que você define a camada ativa? É com um clique só. Um clique, essa camada ativa agora é o 5. Um clique, a camada ativa agora é árvores separadas. Um clique. Tá? Se você der 2 cliques, você vai renomear a camada. Então por isso que existe camada ativa, porque se eu for colocar um objeto, vou colocar uma cadeira aqui, ó, ela vai cair aonde, essa cadeira? Essa cadeira vai cair na camada ativa. E qual que é a camada ativa dela? É camada 3. Ó, ele já cai na camada 3, que era a camada ativa. Lógico, depois eu posso selecionar a cadeira e qualquer outro objeto, abrir e trocar para uma outra camada. Tá? Não vou poder escolher um que eu deixei oculto aqui, mas eu posso escolher por qualquer outro. Então sempre vai existir uma camada ativa. Então se eu quero, por exemplo, ocultar a casa, ela não pode ser a camada ativa. Então como ela não é aqui agora, eu posso ocultar. Se eu quero ocultar a camada 3, ela não pode ser ativa. Então eu vou deixar árvores separadas como camada ativa. E agora na 3 eu oculto. Tá? Então esse tipo de visualização, que é ocultar objetos por camada, o programa oferece. Então isso já facilita um pouco. Você está trabalhando com objetos na frente, objetos que ficam para trás. Isso facilita bastante o dia a dia de estar trabalhando com a ferramenta. Porém, uma coisa que não vai ter de visualização é a possibilidade de você estar vendo o projeto que você está trabalhando com um clique, olhando por cima, olhando de frente, olhando de lado. O que eu estou chamando disso? É algo que os programas têm. Então, por exemplo, no caso do Revit, eu tenho essa casa aqui. Então, se eu quero vê-la de frente, eu tenho o View Cube, de frente, de lado, rapidamente, vista superior. Tá? Isso facilita também muito no software de computação gráfica. O Lumion, ele não tem essa característica. Então,
o que acaba acontecendo é que quem trabalha com Lumion acaba fazendo alguns, vamos dizer assim, acaba driblando essa dificuldade, usando outras coisas para substituir esse comando que tem no Revit, por exemplo. O que você pode fazer no Lumion para substituir esse aspecto que falta? Geralmente, eu trabalho assim, muitas pessoas fazem o seguinte: você pode definir já uns ângulos por fotografia aqui, na foto. Então, por exemplo, eu venho aqui em foto, e eu vou definir... aqui já tem alguns que veio com o modelo, né? Eu vou apagar para me colocar os meus. 2 cliques aqui nessa lixeira, eu vou tirando as fotos já definidas. E eu vou definir os meus ângulos. Ó. Então, nesse caso eu posso definir alguns ângulos. Então aqui no caso eu vou bater essa foto deste ângulo, né? Já deixo esse ângulo definido. E posso colocar alguns ângulos-chave, que eu vou sempre querer ver meu projeto para fazer uma troca rápida, até para tentar de algum modo substituir aquele recurso que eu mostrei no Revit, que é essa troca rápida, né? Tentar fazer algo similar. Então você pode vir aqui, girar, por exemplo, colocar num ângulo mais alto, tá? Pode colocar num ângulo mais alto a tua edificação. Você acha que vai precisar de tempos em tempos olhar ela de cima para ver onde é que está no sítio a tua edificação. Ó. Por exemplo, coloquei aqui neste ângulo. Vou aqui em fotografia, aperto e marco este ângulo. Depois eu posso voltar lá. Eu vou querer, de repente, tem momentos que eu vou querer ter minha casa no outro ângulo, a fachada atrás. Então vou lá, defino aqui o ângulo que eu vou trabalhar. Vou trabalhar no ângulo de trás, vou querer ver. E vai definindo alguns ângulos básicos, como tem ali no Revit, que você pode ter alguns ângulos de cima, de um lado, do outro. Basicamente são 5, né? Cada fachada e um ângulo. E daí eu venho aqui também na foto e marco outro ângulo. Por que isso ajuda você a fazer trocas rápidas? Então vou dar um exemplo. Vou lá e coloco um objeto. Vou dar um exemplo. Vou colocar um objeto aqui, um banco. Lá e coloco um banco lá no meu gramado. Está colocado lá o banco. Certo? Aí eu estou vendo ele como é que vai ficar desse ângulo. Aí eu não quero ter o trabalho de ficar girando, né? Tem que pegar e fazer todo um giro para daí olhar à frente, olhar tudo isso. Eu quero de uma forma rápida, olhar de cima. Então aí você vem aqui em foto, você já clica no outro ângulo e volta. Está lá o meu banco, a relação com a casa. Aí eu quero ver de outro ângulo, vai em foto, passa para frente e troca. Entendeu? Então é uma forma de fazer um drible, vamos colocar assim, nessa carência que o programa tem de não ter uma troca rápida de visualização. Que todo programa de computação gráfica permite que você tenha uma troca rápida de visualização. E aqui não temos. Tá? É uma sugestão. Né? Aí cada um vai se adaptando ao programa como quiser. Tá? Então essa é a parte de navegação, essa é a parte de visualização. Ainda nessa parte de visualização, voltando ao que já foi citado hoje, muitas vezes vocês vão ter problema com a placa de vídeo que vocês têm. Então seria importante você ter essa suavidade, ter esse FPS. E existe um controle de visualização que você vê em tela, tá? Que fica em configurações. Então aqui na apresentação inicial eu falei sobre configurações. A gente tem aqui em configurações um ajuste da tela. Tá, então aqui em configurações você tem o que a gente chama de resolução do editor. Então eu estou trabalhando aqui com 100%, para mim tá bom, mas vamos imaginar que eu estou com um projeto maior e começa a travar, o FPS começa a diminuir. Aí eu tenho que passar para 66, 50, 25, vai caindo a qualidade de como eu vejo em 3D. Então eu vou passar para 50% para vocês verem a queda na qualidade. Ó, já está meio desfocado. As árvores já estão com um aspecto meio estranho pixelado, mas isso aí aumenta o meu FPS. Aqui, ó, 32. Tá? Eu vejo com menos detalhe a minha cena. Tá? Então isso aqui é fundamental para quem tem uma placa de vídeo que não está dando conta de estar trabalhando. Tá? Então isso aqui serve para duas situações. Uma placa de vídeo que não está dando conta de trabalhar 100%,
Ou o teu projeto está ficando muito grande, muitos polígonos, muito pesado em tela e está ficando um FPS baixo. Tá? Pode ser até 25, vamos ver como é que fica 25. Ó, fica bem mais, vamos dizer assim, baixa qualidade de visualização. Ó, você vê onde tem árvore, você não consegue ver detalhes. Então, olha a diferença, por exemplo, de 25% para 100%. A nitidez, você consegue ver certo o que é cada item. Tá? Então esse é um aspecto também de visualização que vocês vão calibrar aqui em configurações de acordo com o trabalho que vocês vão trabalhar. Além disso, citaria inversão de movimento de mouse para quem quiser. Tá? Aqui silenciar som, tela cheia, quem gosta de trabalhar, a medida metro, registro de erros, se o programa tiver algum tipo de erro. Aqui o meu está off, vou colocar on. Análise do usuário não, ficar fazendo pesquisa, recuperação sim, e usar miniaturas grandes está off. Tá? Aqui você só vai ligar quando você for trabalhar com uma nova novidade que tem o Lumion 10, que são as árvores de alta definição. Então ele tem algumas árvores, algumas vegetações que foi incorporado no Lumion 10, não havia nas outras versões, de estar trabalhando com alta qualidade. Tá? Além disso também eu tenho essa qualidade do editor, tá? Que vai influenciar também no aspecto gráfico, além da resolução e da qualidade do editor. Então isso aqui tem que ser calibrado de acordo com o tamanho do projeto que você está fazendo e de acordo com a qualidade da tua placa de vídeo, a capacidade da tua placa de vídeo de estar gerenciando o projeto. Okay? Então, essa primeira parte introdutória é importante, dos atalhos, da visualização, da navegação e da configuração, para vocês ficarem atentos, tá? Com relação ao tipo de elemento que você vai lidar o tempo todo nos projetos que vocês vão fazer, tá? Nesse vídeo número 1. Finalizo aqui na parte de salvamento, tá? Mostrando que aqui eu posso salvar um projeto, o formato que eu estou trabalhando é estudantil, então esse formato não vai abrir num Lumion, outro Lumion que não seja específico estudantil, tá? E que também aqui na entrada do programa, ele sempre faz uma análise de desempenho do teu computador, que serve de referência também, para você saber se você vai trabalhar naquele modo de resolução e de qualidade com o máximo ou vai ter que diminuir. Tá? Então aqui está a minha, é uma GeForce GTX 1060, então aqui estão os meus padrões de qualidade. Então você vê que tem dois itens que estão abaixo do recomendado, mas pelo menos estão acima do mínimo, que é o processador e a placa gráfica abaixo, mas pelo menos acima do mínimo. Memória está ok, memória gráfica também. Tá? Isso te dá uma referência. Além disso, você tem na internet testes ali, gráficos que analisam para cada modelo de placa quanto faz de pontuação, tem no site do Lumion para você verificar se a tua placa ela consegue dar conta dos trabalhos. Então o primeiro vídeo, a primeira parte é essa. No segundo vídeo nós vamos agora falar sobre importação, trazer o modelo para o Lumion. Uma vez que o Lumion é um programa que não é um programa de modelagem. O Lumion é um programa de renderização ou montagem de cena somente. Ele não trabalha criando, modelando. Então vai ter sempre que vir a modelagem do projeto de um software externo. Pode ser SketchUp, Revit, Rhino, vários programas, ArchiCAD. Vai ter sempre que vir de um programa externo. É isso.